Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral. Hoje, com a gente para o nosso 10º episódio, uma das primeiras colaboradoras da cooperativa, mas depois ela vai contar essa história, conselheira da administração, Fernanda, e também nosso diretor executivo, Arão. Arão, para dar as boas-vindas à nossa entrevistada de hoje. Olá, Bruno. Uma satisfação novamente, né? 10ª edição, o 10º episódio. Fernanda, também seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma história longa, né, Fernanda? Vamos contar um pouco aqui. E justamente agradecer por mais essa atribuição que nos dão aí para representar a cooperativa nesse momento. Então, passando a palavra para Fernanda Maria Liberty. Quem é? Conte um pouquinho da tua história. No Papo que Vale, a gente sempre começa o nosso papo de uma forma bem leve, bem descontraída. Sim. Apresentando o nosso entrevistado. Então, da onde que vem a Fernanda, contar um pouquinho dessa tua trajetória até chegar no conselheira da cooperativa no dia de hoje. Perfeito, bacana, Bruno. Eu nasci em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, em 86, então estou beirando aí meus 40 aninhos. Morei em Chapecó até meus 9 anos de idade. Tive uma época ali com 3, 4 anos que eu fui morar em Tubarão, que a minha mãe foi acompanhar o irmão dela para fazer faculdade, a gente se mudou para lá, mas depois retornamos a Chapecó. Tive uma infância muito boa, tenho boas lembranças e memórias, né? Convivi bastante com os meus avós maternos e é interessante, Bruno e Arão, que nessa convivência os meus avós tinham loja de calçados. Então, eu participei muito dentro do comércio, né? Então, eu ficava no caixa com a minha avó, fazendo embalagem de presente, em volta das meninas que vendiam os sapatos, com meu avô fazendo os artesanatos dele lá, Isso, né? nem 10 anos. Exatamente. Ali, 6, 7 anos, eu sempre estava na loja, né? E a minha mãe, com confecção, tinha a confecção dela, também estava ali no meio desse varejo, digamos assim, né? E então já tem uma veia aí de comércio, né? E aí depois, só que eu já conhecia Itapema, né? Desde bebezinho, meu avô já tinha apartamento aqui. E aí a gente vinha todas as férias para cá, todo ano para cá. E aí era uma idealização da minha mãe vir morar para Itapema, né? Então, com 9 anos de idade, ali em 95, a gente se mudou para cá, eu, a minha mãe e os meus 2 irmãos, né? Tem os 2 irmãos são mais velhos, sou a caçula. Aí foi onde eu cheguei em Itapema, né? Em 95. Aí fiz estudei no Branca de Neve, estudei no Anita Garibaldi, e assim foi seguindo, né? Teve uma época que, quando eu estava na 5ª série, lá no Anita mesmo, o colégio entrou em greve, e a minha mãe já fazia os uniformes do Colégio Atlântico, que, né, também já... eu acho que são associados, né? Nossa. Fundadores. Isso. E aí, a dona Lourdes do colégio me viu uma vez junto com a minha mãe costurando, e eu também estava bordando algumas coisas, que a minha mãe colocou eu num curso de bordado ponto cruz, e eu pensei, não estou fazendo nada, né? Eu já estava com uns 10 anos de idade por ali. Vou uns 10 anos de idade por ali. Por ali. E aí, eu vou começar a bordar umas toalhas com o nome da minha mãe, o meu nome, enfim. Aí as amigas da minha mãe achavam aquilo bonito, né? Uma criança ali bordando e tal. E eu comecei, vamos vender, botar um dinheirinho para dentro. E comecei a vender aquelas toalhas. E aí a dona Lourdes do colégio foi para buscar os uniformes que a minha mãe fazia na época, né? Costurava os uniformes, e me viu lá, num dia de semana comum. E eu me recordo muito bem, assim, que ela chegou e falou assim, mas por que a tua filha não está na escola? E a minha mãe falou, não, é porque a Anitta está em greve, não me recordo mais se 60 dias, eu lembro que era muito tempo, assim. E ela falou, nossa, mas ela não pode, essa criança tem que estar na escola, tal, né? Mas eu não tenho condição. Não, vamos botar ela no Atlântico. E minha mãe, imagina, como é que eu vou pagar o colégio, né? E aí a Lourdes falou para a mãe, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar meia bolsa para ela, e se ela for uma menina que
tirar nota boa, estiver sempre ali bem vista, digamos assim, eu pago... Comportadinha. Isso. Eu dou a bolsa integral para ela. Que legal. E aí foi a minha primeira oportunidade, assim, de crescimento também, né? Por mais que era uma criança, mas já foi para um nível diferenciado, né? Então eu sempre estava envolvida em tudo. Era feira de escola, era eu que falava, era a oratória lá na frente, a apresentação de gincana, eu estava lá na frente, Garoto Atlântico, desfilando o Garoto Atlântico. Estava sempre envolvida nesse meio, né? A partir dos 10 anos, aí tua trajetória na escola foi no Atlântico. Isso, foi até o terceirão Atlântico, né? E os teus irmãos, nessa época? Meus irmãos, um seguiu já estava 10 anos mais velho que eu, né? Certo. Então, já estava trabalhando, tudo. E o outro também estava no Anitta, mas aí acabou fazendo aquele supletivo. Vai a caçul. Só caçul, Legal. Um tem 7 anos a mais, o outro tem 10 anos a mais que eu. Então, a única menina aí da turma. E tu já teve a oportunidade de encontrar a Sueli depois disso e contar um pouco dessa história, lembrar um pouco disso? A Lourdes? A Lourdes, desculpa, falei Sueli, mas é Lourdes. Sim, eu acho que até quando a gente se vê, ela recorda isso também, né? Mas recorda a minha convivência lá, né? Mas eu acho que disso aí ela não lembra, assim. E me marcou bastante, porque foi uma oportunidade, né? Não sei como imaginar como que eu seria ou estaria, né? Se não tivesse ido para a escola legal, já particular, né? No primeiro trecho da entrevista com ela já dá uma revelação dessas, né? Então, quem sabe a gente faça o podcast chegar na Dona Lourdes, o pessoal do Atlântico ali, para esse agradecimento da Fernanda. Verdade. É bem bacana. E quando é que o Arão conheceu essa figura, Arão? Em 2008. Foi no ano que ela entrou, então. 2008, foi o ano que ela entrou na cooperativa. Fernanda, se nós formos daí buscar, eu acredito que ainda tem um período, né, Fernanda, entrar no colégio, até na cooperativa. Sim, porque daí depois, daí formou o terceirão e tal, aí eu segui para querer fazer odontologia, né? Nada a ver com a área de hoje, né? E cheguei a passar no vestibular, tudo, só que... Aqui na região. Isso, na Univale mesmo, né? Só que aí ainda hoje é muito caro, né? No particular. Então, a minha mãe não tinha condição de pagar e eu também não tinha condição de trabalhar porque é integral, né? Período integral. Então, ficou aquele sonho, digamos assim, para trás. E para eu não ficar parada no tempo, né? Não, vou fazer administração porque aí me abre um leque muito grande de negócio. Eu posso um dia vir a fazer odontologia e administrar o meu próprio consultório, né? Então, para seguir, não parar com o estudo, né? E aí fiz a faculdade, comecei em Itajaí, na Univale, depois transferi para Balneário, que aí conheci o meu marido, ele também estudava em Balneário, e aí eu segui ali, né? Conheceu na faculdade? Na faculdade, E aí eu trabalhei na Águas de Itapema, que hoje é Conasa, né? Trabalhei como atendente lá. Mas o meu primeiro emprego mesmo foi com 14 anos, que eu não sei se é sócio fundador, Coisas do Chico. Não. Não? Não, mas foram os primeiros ali depois. Então aí eu trabalhei com 14 anos no Coisas do Chico, no shopping, né? Shopping Russi, que eu fazia a entrega das comidas nos stands, né? Então eu ia em cada stand para ver. O pessoal tinha que trabalhar a temporada, não podia deixar o stand fechado, e aí eu fazia esse trabalho, né? Ia até lá, pegava o pedido, voltava, levava depois o lanche. E aí depois abriu também a 1,99 do Seu Jair. Aí depois eu fui para o 1,99, trabalhei como empacotadora de caixa e tinha para mim sempre aquela visão assim, como se fosse o negócio era meu, sabe? Eu entrava com tudo. E tanto na parte de empacotar ali, na época o dólar era 2 para 1, eu acho. Aí só contava os itens, né? Que era 1,99, saía 1, 2, 3. E eu ficava, enquanto a caixa ia contando os itens, eu ia observando. Ele passava uma caixa fechada, eu abria a caixa, tinha mais coisa dentro, ó, tem mais um negócio aqui. Ficava observando a pessoa. Então, várias vezes peguei gente com rabicó no cabelo, com precinho ali, eu falava, mais esse aqui, mais aquele ali. E
fui desenvolvendo aí. Esse tamanho ainda, amedrontava. E aí, mas aí depois que eu fui para Águas de Itapema para atendimento, aí cheguei aí no setor de compras e nesse meio tempo que eu conheci o Eduardo, ele tinha um negócio de loja virtual que a gente decidiu, não, então você sai da Águas de Itapema e a gente monta o call center, você fica no call center, eu fico no estratégico, montar o site e tal, enfim. A loja era dele, de loja Isso, virtual. Exatamente. Foi uma das 10 mais premiadas naquele ano acho que era 2008, por aí, 2008 também, 2007 para 2008, sim, as 10 que mais venderam na época, né? Você estava com 20 e poucos anos. Isso. Só que aí chegou um momento que não era mais rentável aquilo, sabe? Não fazia mais sentido, assim. E aí ele seguiu como corretor, começou na Kirchner, e eu pensei, e agora, né? Não tenho mais o Águas de Itapema. Eu saí do meu emprego, vou continuar o que eu estava fazendo, que eu vendia Natura. Esqueci de falar isso, que na faculdade, para ajudar a pagar a faculdade, eu vendia Natura, fazia unha. Bordado parou? Já tinha parado? Bordado não, já tinha parado. Não dava muito dinheiro. Muito trabalho. Muito trabalho. E daí eu falei, vou seguir, vou começar essas vendas. Aí fazia compras em grandes lotes e saía vender. Até que chegou um certo momento, por algum motivo, o Eduardo tem um rapaz que ele estudava na faculdade conosco, e ele falou assim, vocês estão sabendo que vai abrir o Sicredi em Itapema? Ele, Sicredi? Ninguém sabia o que era, né? Não sei o que é. Olha, ele trabalhava no Banco do Brasil. Ele falou, olha, tem uma menina que trabalha comigo, que ela que eu posso te ajudar, né? Ficava como atendente nos caixas eletrônicos. O nome dela é Edneia. Conversa com ela, isso pro Eduardo, conversa com ela que ela sabe. Ela tá lá em Itapema, ela sabe daí. E aí a Edneia, que depois foi colaboradora conosco também, passou toda a informação e a gente se cadastrou. Vamos lá, né? Só que até então, zero, não sabia nada que era o Sicredi. Para mim era outro banco, né? Não cooperativo. E aí é onde que conheci a gente conheceu. Isso, que daí eu conheci o Arão. Eu fiz todo o processo seletivo, né? Então tinha ali as provas, as entrevistas, e até tem uma peculiaridade que eu e o Eduardo entramos juntos, né? A gente foi aprovado no primeiro processo, nós fizemos a prova, a gente foi aprovado de novo, e aí na parte da entrevista... Na entrevista final, que tinha umas 18 pessoas que era comigo, daí ela fez o processo, a entrevista pela manhã e ele fez à tarde. Isso, e aí o Chico chamou nós para conversar, ele falou, olha, só para saber, é só um dos dois. Tá? Até então você não tinha essa informação. Não. A gente imaginava assim, né? Eu entrar junto. Mas vamos seguir, né? Isso na época ele já estava na Embraed, né? Na construtora Embraed, e aí vamos ver o que vai dar, né? Isso aí. E aí foi onde conheci para fazer a entrevista. Essa seletiva desse momento era comigo, que eu havia sido contratado para fazer a primeira equipe, né? Para montar a primeira equipe, né? Isso. Daí eu lembro o Bruno e todos que nos acompanham, né? Até então na entrevista eu também não sabia, né? Eles também esperaram eu me posicionar para ver que equipe que eu iria contratar. E na época foi a Fernanda escolhida e eu não sabia, né? O marido dela ficou por um banco de talentos, vamos chamar assim. A Edneia também ficou para um banco de talentos. Foi. A Edneia que nos passou todo, olha, se cadastra lá, é assim, tem um site e tal. E aí a Edneia ficou para depois, para um banco de talentos e seguiu. Que engraçado, né? E isso foi meados de setembro, talvez, agosto. Agosto, acho. Agosto para setembro. Aí eu fiz a primeira equipe, montei a primeira estrutura. Fernanda foi escolhida foi feito convite para ser estagiária, né, Fernanda? Isso, para estagiária. Para estagiária, e na época, para você ver, era a Fernanda de estagiária e o Adalto, que hoje é um dos nossos coordenadores de compliance. Isso. E logo no verão, em novembro, nós instalamos um caixa eletrônico no Russi, no shopping. E nós precisávamos alguém
que pudesse ficar lá no caixa eletrônico recepcionando os turistas para dar uma atenção especial. Aí eu busquei a Edneia para estagiar. Sim. E ela já conhecia Russo e Russo também, né? Sim, já Já, conhecia. já. A primeira foto do caixa eletrônico, um guarda-sol Baixo do guarda-sol. e tal, foi a Fernanda. E essa Colaboradora sorriso. E essa foto ela deve estar aí circulando dentro dos nossos livros Tá do no passado, né? Aham. Mas o que me marcou, Bruno, no dia da entrevista, né, Fernanda? Até é bem importante, você deu já um briefing para nós, mas um dos fatores que fizeram com que eu escolhesse a Fernanda foi justamente que ela usou uma expressão que ela vendia Natura dentro do ônibus indo para a faculdade para pagar a faculdade. Para pagar a faculdade. Quem faz isso, que é muito, Dá valor, né? então eu automaticamente foi uma de 18 pessoas, eu tinha que escolher 5, se não me falha a memória. Porque já tinha. Já tinham 2, 3 contratados, né? Sim. E aí foi uma decisão. E eu lembro dessa entrevista principal, a final ali, porque tinha que levar um objeto, algo que te marcasse como identificasse. Uma identificação tua, assim, né? O que fazia sentido para a tua vida naquele momento, né? Então eu me recordo bastante da Dani, né? Eu lembro a Dani levou acho que um terço, né? A Dani que felizmente faleceu. A Larissa também levou acho que um livro, eu não lembro, mas eu levei o livro da Natura. E aí eu falei, esse é o meu momento hoje, né? O meu momento de vida hoje é o que me mantém, que eu preciso fazer a minha venda para pagar a faculdade, para terminar ela, porque eu sei que a minha mãe hoje não tem condição. Só que eu não posso usar isso como uma bengala para minha vida. Eu preciso seguir, eu não posso parar, né? E sempre fui assim, meio... Tu tava, pelas minhas contas, tava com 22 anos, mais ou menos. 2008? Recém-completado 23. 86. Isso, por aí. E... Não, 2000, eu tinha 21, eu acho. 21, 22, 21, por aí. E eu... tu já tava na faculdade, já tinha teus bicos, né? Sim. Dizendo. E como é que foi pra ti? Se tu tentar lembrar isso de 18 anos atrás. 18 anos agora? Vai fazer 18 anos. Uhum. De aceitar esse desafio de começar numa empresa que você pouco conhecia, que estava começando na cidade, como estagiária, né? Sim. Como é que foi isso pra ti? Era o estágio de prospecção de negócios, né? Tem o cartãozinho guardado até hoje, eu mandei para ti uma vez. Prospectora de negócios. Então, qual que era o desafio? Era conseguir conquistar os 300 sócios fundadores, né? Precisava daquele X capital para poder o Banco Central autorizar a abertura da nossa agência, né? Da nossa cooperativa. Mas eu tenho uma lembrança muito boa, assim, porque era muito divertido, porque a gente tinha aquela essência, todos nós, né? Aquela essência de que, cara, é meu negócio, sabe? Então eu não tô aqui só pelo trabalho, que é meu mesmo. Tanto que coloquei na época o Eduardo era meu namorado, coloquei como sócio fundador, sabe? E fomos. Aí eu lembro que a gente fazia as visitas, né? Nós íamos juntos e tinha vezes que eu marcava uma visita no empresário, que o Arão não podia ir, daí eu falava, marquei com o fulano. Duvido que tu traz esse cara. Então tá bom. Aí voltava com o chequezinho de 3 mil, chacoalhando. Assim, ela é movida a desafios, né? Mas tu aceitou o desafio para ser estagiário, né? Não era nem um salário alto, nem nada. Não. Era um... R$784. Isso mesmo. E era vantajoso, era rentável, era bom para ti? Tipo, ou era porta de entrada para ti na tua cabeça? Não, para mim era algo, não era pelo valor, assim, eu não sei explicar. Não sei se tu consegue explicar a emoção do que era aquela época, assim. R$784 era um salário mínimo, né? Uhum. Mas assim, talvez imagina, uma menina de 22 anos de idade, se era 2008, você é de 86, junho de 22 anos, né? Menina de 22 anos, vendia Natura para pagar a faculdade. Trocar uma venda pelo um fixo, sim, né? Mesmo sendo estágio, é que a gente sempre com essa idade, né, de 17, 18 anos para frente, a gente entende que é uma oportunidade para você se efetivar em algum lugar. Na verdade? Porque nessa idade você não pensa muito em futuro, você quer um emprego. Isso.
E aí estava fazendo administração também, então tudo fazia muito sentido, assim, sabe? Aprendizado com oportunidade. Na tua cidade também, que era... Sim. Morava em Itapema. Sim, morava em Itapema. Mas a Fernanda sempre teve um instinto de vendedora. Ela sempre teve. Tanto é que ela já deu também aqui um briefing para nós de como é que ela fazia quando eu não podia ir, né? Mas a gente trabalhava fortemente. Eu tinha 2 prospectores, Isso. um gerente de negócio, 2 prospectores e eu para buscar negócio. Só que o gerente de negócios, no caso, também tinha que dar uma estrutura de conhecimento de Sicredi para as outras pessoas que eram novas. Exatamente. O gerente de negócios é Luciana Naila. Ah, tá, você não tá mais. Isso. E a Fernanda tinha a missão de fazer agendamentos para mim e prospectar. Daí ele sozinho e junto. Ela abria a porta e eu convencia, digamos assim. Só que óbvio que daí eu usava essa habilidade, né, Fernanda? Se tu puder falar um pouquinho para nós sobre isso, com 22 anos, qual que eram as tuas estratégias para convencer as pessoas a acreditar num projeto que não tinha nenhuma porta aberta. Exato. Não tinha, como você mesmo fala, né? Era difícil de chegar assim e falar, tá, mas onde que tem agência, né? E aí a gente falava, tem Florianópolis, tem Joinville, tem Criciúma, né? Então, mas não sei explicar assim como que vinha era simples, parecia fácil. Né? Mas eu ligava, tentava marcar, às vezes com a secretária, dependendo se era um empresário mais bem sucedido, ou se não, ia direto na empresa, sou do Sicredi, De porta em porta, ia convencendo, trocando a ideia e fazendo com que a pessoa entrasse com a gente, entendesse que aquilo era bom para ele, né? Que era bom naquele momento, e com certeza quem está até hoje sabe o que a gente falou antigamente, né? Muitos anos atrás. A gente deu uma acelerada boa na época. Eu pego um gancho aqui, talvez, né, Fernando? A gente deu uma acelerada boa na época, quando a primeira equipe foi contratada. Primeiro, eles precisavam saber o que era Sicredi. Eles não, nós, né? Todos. Nós, eu também. Eu sempre disse nas nossas reuniões de agência que todo mundo ali estava tendo uma oportunidade para aprender algo a mais, porque ninguém sabia exatamente nada. A gente não sabia sistema, não sabia como abrir uma conta, o caixa, era tudo muito novo. Todo mundo estava literalmente no mesmo barco. Né? A Fernanda fez parte de um processo que eu falo para vocês, Bruno, que quando nós iniciamos uma agência, montava uma estratégia, né, nós colocávamos eles sentado dentro da agência de costa para a rua, lembra disso? Sim. De costa para a rua, estacionávamos os nossos carros na frente da agência. Quem tinha carro? Para dizer que tinha movimento. Até porque, para quem está ouvindo a história pela primeira vez, né, eu não cheguei a pegar esse momento, né? Eu cheguei em 2019, mas vocês contam que a terceira avenida, onde era a primeira agência, praticamente só tinha Sicredi ali, né? Pouquíssimas lojas e comércios ali. Exato. Eu não lembro se já tinha paralelepípedo. Pelas fotos que aparecem é um areião. Acho que não. Não lembro se tinha, sabe? Acho que foi depois, né? Era estrada de chão. Era areião, assim. Era aquela... Não sei. Lajota. Isso. Lajota. Tá. Certo? Isso. Então, eram estratégias, né? E a Fernanda tinha isso como desafio. Se tu puder falar um pouquinho, Fernanda, que essa paixão, né, de estar, de ser, né, Bruno? Acho que é bem importante trazer para nós aí essa tua inspiração da época, para que também sirva para os nossos colaboradores hoje, com 17, com 18, com jovens aprendizes, também tenham a noção dessa vontade. Porque eu sempre coloco os meus discursos da seguinte maneira: as pessoas têm que entender, têm que saber separar o que é emprego com o que é oportunidade. Eu acredito que vem bastante aí na tua fala. Sim, então, como eu falei, era algo que transmitia para mim como meu mesmo, né? É minha empresa, é nossa empresa, e a gente precisa fazer isso dar certo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha aquela coisa assim, aqui é só por um tempo estagiário. Para mim, eu tenho que estar lá em cima. Quero ser gerente. Eu não tinha isso. Eu fui querendo aprender, como que a gente fala, flutuar em cada área. Né? Então,
ao mesmo tempo, quando não tinha visita, estava ali, o que está fazendo? Conhecendo mais os outros lados, né? A abertura de conta, o processo do caixa. Eu acho até que na época vocês me treinaram também para caixa, né? Se caso desse algum problema, precisasse abrir mais um caixa, estava ali. Então, porque realmente oscilava, flutuava nesses outros setores, né? Mas a emoção era muito grande porque a gente realmente era uma família, né? E eu acho que isso que tem que levar também como aprendizado, assim, de levar não só pela oportunidade, mas realmente você ser grato pelas pessoas que você está ali, pela oportunidade e fazer acontecer. Tem um ditado, acho que você que fala de use o Sicredi como trampolim para sua vida. Sim. Eu vou... Desde essa época, né, cara? Então, eu vou fazer um adendo. Vou dizer que use o Sicredi, ou a empresa sua como empresário, ou pessoas como uma gangorra. Porque você já tentou ir num parque e brincar de gangorra sozinho? Não vai. Você não consegue. Então, você tem que ter as pessoas com confiança e reciprocidade, porque da maneira que ela te impulsiona para cima, você tem que voltar com o teu conhecimento, com o que você aprendeu junto com ela para impulsionar ela junto. Então, para mim, é por isso que eu pensei essa analogia, assim, e aí não, vou acrescentar algo a mais aí, em vez de trampolim, uma gangorra. E falando em trampolim, gangorra, Fer, quanto tempo tu ficou nessa oportunidade no Sicredi? Eu fiquei, eu não me recordo, agora 2009 para 2010 ali que tinha aquela situação para abrir Balneário Camboriú, né, já estava expandindo, era mais lento, né, o processo, mas aí a gente foi para Balneário Camboriú, já tinha aquela ideia de balneário. E eu já estava com casamento marcado, tudo, ia morar em Camboriú, né, e aí o meu marido já trabalhava na Embred, que era balneário, então para mim me facilitaria a logística, né, porque sair de Camboriú para Itapema e tal. E aí foi onde eu pedi para transferência, né? Olha, eu quero ir para a agência de balneário e tal. Então foi onde foi feito o treinamento ali de caixa, porque daí balneário ficava aquela coisa assim, não, lá vai ter mais movimento, é uma cidade muito pujante de mercado e tal. Vamos treinar a Fernanda para caixa, se precisar, tá ok, né? Tive que abrir algumas vezes o caixa, mas foi, eu amava o caixa. Até chegou um momento que eu falei, eu acho que eu vou trocar pro caixa. Foi para balneário primeiro Daí, na inauguração de... como negócios. Isso, daí fui... Atendimento. Fui como assistente PJ, né? Uhum. Saí já... Acho que eu saí daqui já como assistente PJ. Não ficou 2 anos em Itapema. Fiquei bem pouco em Itapema. E aí fui para Balneário, né? Inaugurou lá, fui ao Balneário, daí até chegar gerente PJ. E aí tinha... Me levaram os dois estagiários, tá? Que foi ela e o Adalto junto. E o Adalto junto. Dele já. Mas a regional era minha, daí foi eu que vim. Exatamente. Foi eu e o Adalto, verdade. Segunda agência da cooperativa, né? Então, Segunda agência. 2008 abre Itapema, Meia Praia. 2010 abre a agência Balneário Abril Camboriú. 2010. Que não é onde é hoje, né? Que fica Não. Era na Alvinbauer, Isso. com a 4ª Avenida ali, né? E daí fui seguindo até gerente PJ, né? E aí tinha o movimento de abrir Camboriú. E como eu morava em Camboriú, então eu pensei, não, vou me engajar mais, tal, para assumir quando for em Camboriú. Porém, como era mais moroso, digamos assim, os processos não eram mais lentos para abrir, foi passando o tempo, né? Foi seguindo e... Não tinha grana, né? Não tinha o dinheiro. Eu me recordo um adendo que em Balneário nós tínhamos um investidor com 500 mil. Era o associado que mais tinha o mais alto valor aplicado conosco, 500 mil. Cara, quando chegava aquele associado na agência, o Rodrigo falava assim, é contigo. Faz com que esse cara não tire o dinheiro. Pelo amor de Deus, não tire o dinheiro. Então, para te ver como as coisas eram diferentes, né? Era os valores, assim. Então, era mais difícil mesmo de abrir as outras agências. Né? Só que aí, em 2013, a gente ficou eu e meu marido ficamos uns 6 meses conversando e trocando uma ideia da ideia de eu sair e empreender junto com ele, né? Ele já tinha ido para a FG Empreendimentos, né? Uma construtora, e
tava um movimento lá dentro de casais corretores atendendo. E ele via que aquilo funcionava muito bem, né? Porque normalmente quando você vai atender um cliente, sempre tá a esposa, né? O casal junto. Então a esposa, qual que era a estratégia? Você vai conversando negócios e decoração, olha, aqui cabe isso, aqui cabe aquilo, e ele a parte estratégia financeira, né? Negócio, enfim. E a gente amadureceu essa ideia 6 meses, e confesso, assim, que foi muito difícil, sabe? Muito difícil, que eu ficava, cara, mas eu amo esse lugar, eu amo as pessoas, eu gosto de estar aqui. E aí o medo também, né, do novo. Desafio. Um desafio muito grande, porque eu ia sair de um salário fixo, né? Um salário que me mantinha tranquilamente, para zero, para nada. Né? E ainda, me corrija se eu estiver errado, Arão, mas tu falou que teu desejo era mudar para Camboriú. Nessa época eu já estava construindo Camboriú, porque Camboriú é de 2014. Sim, já estava iniciando. 2013. Acho que é 2014. Camboriú é 2014. 14. 13 é Nova Trento. Né? E aí foi amadurecendo essa ideia e tal, mas aquele medo, né? Então, aí eu pensei, não, eu vou dar esse passo, assim. Só que é aquela coisa que o Arão próprio fala, que a porta ficou aberta, né? Então, ficou essa confiança entre nós, e a porta ficou aberta, eu saí, e eu acho que o Arão ficou um pouquinho triste, chateado comigo. Mas eu sei que tu procurou o conselho dele antes de sair, né? Tu já me contou essa história um pouco, tu foi perguntar para ele se... Na verdade, eu conversei com o Rodrigo, na época era o meu gestor, e aí eu fui conversar com o Rodrigo, e o Rodrigo falou assim, tu tem certeza? Então foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Mas e se tu não vender nada? Eu falei para ele, olha, nós nos planejamos para ficar assim, em 1 ano. Eu e o Eduardo não vender nada de apartamento, nós conseguimos nos manter, com o que a gente soube guardar. Uhum. Agora, obviamente que 1 ano o corretor sem vender nada pode sair do mercado, não tem o que fazer. Mas aí ele falou para mim, mas e se tu não vender nada? Eu falei a mesma coisa, e se eu vender? É meio a meio. Eu preciso ver isso, né? Mas foi bastante difícil, assim. E, graças a Deus, entrei na FG e no 3º mês eu fiz minha primeira venda num frente mar. Que aí eu falei, realmente tá aí, mas o coração sempre apertado, né? Só que o coraçãozinho verde, né? Então eu nunca desisti do Sicredi. Por mais que eu saí, eu usei o Sicredi como trampolim para minha vida, porque eu aprendi muita coisa. Eu continuava e continuo como uma cabeça de uma colaboradora no Sicredi, entendeu? Então, indicando... Mas ela pulou uma história, Bruno. Ela quis sair um dia. É verdade! Olha, eu esqueceu. O Papo que Vale não ia ficar tão completinho se faltasse essa história. Ela quis sair um dia. Eu era gestor dela, eu era gerente da agência. Se puder contar, Fernanda. Sim. Isso ficou uma oportunidade para você. Chegou uma oportunidade. Mas era dessa história que a gente fez. Então. Tu me contou essa história, eu tinha isso na cabeça. Sim, lembrava que é tanta informação. Que no momento que você conversou com o Arão de alguma situação. Foi. Eu não lembro quanto tempo já tinha, 1 ano? Não tinha tudo isso, né? Já. Foi dentro dos 2 anos. Isso, quando eu estava na agência de Balneário. De Itapema. Veio uma oportunidade para Bradesco, para ir para o Bradesco. Foi isso. E aí o salário, na época o salário, sei lá quantas vezes mais, 4 vezes mais, não sei, né? E aí, é normal do colaborador aquilo... E era estagiário. Eu era estagiário, de saltar os olhos, né? É balneário, daqui a pouco eu vou casar, tá lá, balneário, enfim. Só que eu não cheguei e vou me inscrever e dane-se, né? Vou seguir, não vou falar nada. Não, eu fui buscar a consultoria dele, né? Falei, Arão, você já foi do Bradesco, tem vaga experiência aí, o que você acha? Qual a tua opinião, assim? Devo me inscrever? Devo fazer essa prova? Concorrer a essa vaga ou, né? Ele falou, não, vem cá que a gente vai vou desenhar para ti aqui os prós e os contras. E eu tinha que ter esse papelzinho guardado, né? Aí ele foi lá, então, tá aqui, assim, o salário é tanto. Dizendo os prós e os contras. Tá, qual que é o salário lá? X, salário daqui, tal. Quanto tempo vai trabalhar? Não sei o quê. Fomos desenhando juntos, né? Ele falou, não, vai, faça essa prova.
E, aliás, eu vou te levar na prova. Era essa história que eu tava lembrando com detalhes. Aí nós saímos daqui, né? Eu me inscrevi e tal, saímos daqui no Golfe, no Golfe do Arão, e me levou até Balneário, no centro, né? Na agência do centro ali na Brasil. Me esperou fazer a prova e depois nós voltamos para casa. Voltamos para Itapema. Então agora vamos esperar, né? Ver Mas ela nunca me falou como é que ela foi na prova, tá? E nem se foi aprovada, mas eu sei que ela desistiu e acabou não indo. Eu fui aprovada e desisti. Eu fui aprovada com as notas. Papo que vale em primeira mão. É isso aí. Que nem eu sabia dessa. Fui aprovada com a nota máxima lá que tinha as provas e tal. Fui, mas nem... Falei, muito obrigada, mas não é meu tempo ainda. Que legal. Baita história. E me provou que também não ia ser o tempo ali. E é isso. Verdade, tinha esquecido. Olha só, um detalhe importantíssimo. Também se tornou uma bela experiência para minha vida, né? Sim. Como é que um gestor levar, né? vai incentivar a pessoa a descobrir o seu caminho? Sim. Hoje a gente trata isso como liderança natural, né? Sim. Incentiva a se descobrir. Mas na época, aí, há 18 anos atrás, não era tão simples assim. Não, é porque você está começando, né? Está começando a agência aqui. Não é fácil, não é todo mundo conhece Sicredi. Como é que eu vou contratar outra pessoa? E aí ter essa coragem, né, de levar ainda, esperar fazer a prova e fosse lá tomar um sorvetinho na praia, um negócio. Na verdade é que se você tivesse aceito, na volta eu te convenci a desistir. Ele é bom para essas coisas. Ele é muito estratégico, né? Então o negócio dele já... Muito. Esse aí tá indo, ele tá voltando, nós estamos começando aí. Legal. E como é que surge a história da Fernanda 2013, então? Tu sai para a FG? Aí, em 2013, eu saí do Sicredi em outubro e já na mesma semana entrei na FG Empreendimentos, né? Saiu do Sicredi como colaborador, mas continuou como associado. Sim, como associado, família sócio-fundador e com a cabeça, mentalidade e coração verde de que tô ali ainda. Prospectando ainda, até hoje é assim. Vejo oportunidade, ligo para os gerentes lá, tem assim, o fulano fala dessa forma, porque ele não gosta que ligue tal dia, ou vai visitar, essa pessoa prefere que visite, né? Mas... Estratégias. Deixa eu antes de entrar na parte da Fernanda voltando para o Sicredi, então como conselheira de administração, pegando um gancho com essa história dela que desde pequenininha, né, com o vô e com a mãe, trabalhando em casa, dando valor muito... vendendo natura, como se disse, né? Mas tu me contou... Deixa eu voltar na história do casamento. Tu me contou essa história uma vez. Sim. Que vocês fizeram o casamento com todo o dinheiro contadinho. Foi. E aí, como é que foi essa história? Se você quiser contar também. Não, claro. A gente nós já tínhamos aquele instinto de... Não, a gente decidiu isso, é com o nosso dinheiro que nós vamos fazer. Então, minha mãe queria ajudar na época, o meu avô queria ajudar na época. O que vocês vão botar aqui? Comida, que doces? Não. É o que a gente consegue fazer, né? Foi doído, cara. Era uma grana, podia ter ido viajar, mas eu acho que é importante, né? Faz parte do crescimento, é um sonho, acho que a gente não pode deixar para trás, né? Para depois se arrepender, né? Mas foi tudo bem contadinho, assim, bem contadinho. Aí você me contou que prepararam a comida para todo mundo e para vocês não iam nem gastar dinheiro. E alguém te presenteou naquele dia. Não foi essa história? Como é que foi? Não, essa história foi da formatura. Na nossa formatura, que daí nós não tínhamos o valor para pagar, por exemplo, a família e almoçar junto, né? Então a gente sabia que era eu e o Eduardo ia ter que pagar o nosso, e a gente convidou, olha, gostaria muito que vocês participassem da nossa formatura, mas a gente não tem, até porque nós nos formamos num ano e casamos já 5 meses depois, então o dinheiro era tudo contado, né? E aí, o meu avô que fez essa maracutaia, porque ele faz isso, né? A gente sempre cai na dele. Ele deixou todo mundo comer o que podia pagar,
né? Então, a gente foi no Cabral na época, que vontade de comer um camarão, mas não dá para comer o camarão. E os outros, cada um comendo o que podia, né? Chegou no final, então tá bom, vocês já gostaram da comida, tá todo mundo satisfeito, então eu vou pagar aqui a formatura. Meu povo, podia ter falado antes, né? Mas eu só trouxe essa história à tona, não sei se, né, Fernando, desculpa se não queria falar, mas... Não, pode ir tranquilo. Porque hoje é tudo muito fácil, né, Aaron? E aí, quando a gente escuta uma história de alguém que se deu tão bem na vida, mas que não foi simples, né? Nada foi simples. Não foi. Gostou, né? E como a gente teve, desde o namoro, essa questão de que a gente tinha claro que a gente queria casar e tal, foi muito difícil, porque daí a gente quis se desvincular. Não, a gente precisa morar um tempo sozinhos, né? Até para saber se realmente é isso que Test drive. Test drive, né? Vai saber conhecer, né, o que um tem de dificuldade, de manias, né? Entender, porque depois não tem mais volta. E foi engraçado que a gente alugou uma edícula numa casa e a minha mãe ficou muito brava comigo, porque ela falou, cara, você tem a tua casa aqui, fica com a gente, por que vocês vão sofrer em morar, né? E era difícil para pagar aquele aluguel. Daí a gente pegava, como ele trabalhava no início no Kirchner, nós fazíamos as limpezas dos apartamentos que era da temporada. Então o pessoal saía e eu e ele que fazia a limpeza na saída desses hóspedes, digamos assim, né? Do pessoal que alugava, né? E aquele valor era contadinho. Não me esqueço até hoje também que teve um dia que a gente tinha, sei lá, acho que eram uns R$2 assim na conta. E precisava comer, precisava jantar. E aí a gente comprou uma bolacha, aquela Traquinas, e dividimos no meio. Então, e era uma Coca-Cola e uma bolacha Traquinas. A gente dividiu no meio. Então, essa metade aqui nós vamos jantar hoje e no café da manhã nós vamos comer a outra metade. Então, isso é legal de relembrar, sabe? Claro. Às vezes, a gente não pode ter vergonha disso, né? A gente não pode ter vergonha do que a gente passou para chegar a porque é fácil olhar hoje, né? É corretora da FG, então, Sim. De repente, veio berço de ouro. Não, né? Fica aquele estigma, né? Não, é bem sucedido, não sei o quê, carrão e tal. Mas eu agradeço muito, assim, pela oportunidade de estar até hoje, né? Eu já vai fazer 13 anos que eu estou na FG, o Eduardo está 16, né? E é muito gratificante estar lá. Com certeza também é uma família maravilhosa para nós, né? O seu Chico, o Jean, e a gente gosta muito de estar lá. A gente cresceu muito, né? Lá dentro também, como profissional, como empresário, como pessoa, né? Mas é bom relembrar sempre essas questões, né? Das dificuldades que a gente passou e era alegre também. Isso que é nós que temos que fazer essa alegria. Tá aí a diferença, que legal. Exatamente. Quer falar da chegada dela para coordenador de novo? Não, pode perguntar aqui, direto para o conselho, né? Já estamos aí há 43 minutos de conversa, então tá bacana o nosso papo que vale. Sim. E aí, toda essa trajetória, Fernando nunca abandonou, você falou, né? Sempre indicando o Sicredi, sempre estando próxima da gestão, do Arão, do Rodrigo, dos colegas. Sim. E aí surge o convite, esperado, inesperado. Totalmente inesperado. Para mim, assim, como eu falei, eu nunca entrei no Sicredi, nunca estive no Sicredi pensando assim, cara, tem que estar lá em cima. Para mim, o conselho era... Eu olhava os conselheiros passando, quando eu trabalhava ali em Itapema, né? Tinha um conselho assim, caramba, os conselho. Dava medo do conselho, né? E aí a gente chegou num momento que a gente teve os filhos, né? Os gêmeos vieram, e aí com 15 dias... Não, um pouquinho mais de um mês, sei lá, dos gêmeos, eu recebo uma ligação do seu Andrade. E o seu Andrade tem os negócios dele em Balneário e tal, já tinha algumas vezes tirado algumas dúvidas comigo até em relação ao mercado imobiliário para quando era para abrir outra agência, enfim. Eu pensei, deve ser alguma coisa disso, né? E aí o seu Andrade fala, olha, eu sei da tua importância, que você está sempre envolvida aí com o Sicredi, e eu gostaria de estar te convidando para ser suplente do fiscal. Deu na hora, eu falei... Tá bom, nossa, aceito, obrigado, tal, mas nem passou na minha cabeça. 23? 22? 23?
Ainda tinha um. Não, antes. Antes ainda, 21. Gestão anterior. É, É que o Conselho Fiscal foi extinto em 25, né? Então foi 21, deve ter sido 21 por aí. acho que foi, É. por aí. Depois da pandemia. É, Quantos anos os Foi, os gêmeos nasceram em 2020. Foi isso aí. Então eles tinham um ano, então. Ou era para depois, seguir na próxima gestão, alguma coisa assim. Daí eu falei, vamos lá, né? Aí depois cheguei em casa, contei pro Eduardo. O seu Andrade chamou para ser conselho fiscal e tal, mas eu não, né, uma importância muito grande, né? E agora, aí foi o primeiro aporte dele, da retaguarda aí dele, né? Não, vai, se tiver que faltar, ir para uma reunião, a gente fica, imagina, as crianças eram pequenininhas, né? Uhum. Vai com tudo, assume e a gente dá um jeito. Nós estamos aqui na retaguarda, né? Por isso é um agradecimento muito importante, né? Porque hoje eu vejo assim, que o Eduardo me lapidou como uma empresária, como uma mulher bem-sucedida, digamos assim, né? Foi uma ajuda muito grande dele, né? Porque, querendo ou não, além de lapidar a pessoa para chegar a um certo nível, impulsiona e tem a retaguarda de estar ali, não, vai, claro. Pensa no estratégico, né? Não fala assim, não age assim, né? Sempre ajudando nesse desenvolvimento, né? Então eu tenho que agradecer muito a ele, né? Nós também. Obrigada. Nós também. Até, inclusive, ele fala, minha CEO, que eu faço um monte de coisa. A CEO de casa, que tá por tudo que é canto, até subsídio. E a Fernanda foi convidada, até foi ela e a Alessandra, né? Isso. Ela e a Alessandra. Que também era colaboradora. Que também era uma ex-colaboradora, só que um pouquinho depois da Fernanda. E foram as primeiras que nós convidamos para participar do conselho. Foi. Né? E a partir daí, no último mandato, a Fernanda está um mandato no Conselho de Administração, isso 2023. Sim. 2023. Em 2023, a gente foi lá e fez um convite para ela vir passar de conselheira fiscal para Conselho de Administração efetivo. E foi muito gratificante, assim, porque nunca passou na minha cabeça. E é engraçado que daí eu assumi ali como suplente, né? E aí, por ser suplente, não estava sempre nas reuniões, né? Acho que teve 2 que eu participei, que foi no final de ano e tal. E era tão bom, eu falei, nossa, nem acredito que eu tô aqui dentro de novo. E foi a primeira reunião que eu participei, foi acho que a sede estava ali onde era a agência, né? Perfeito. E aí entrar... Você é do mandato de 23 e nós mudamos para cá em 23? Isso. E aí a sede estava lá, cara, entrar naquele ambiente assim foi uma loucura. Tua primeira reunião deve ter, imagino que foi entre abril e maio de 23. E a gente mudou para a sede nova em junho de 23. E aí a entrada, assim, com aquela escadaria que ia para o 2º piso, onde foi a reunião, era todo o ambiente onde eram os caixas, onde a gente ficava, né, nos cadastros, nas mesas ali, né? Viu? Aquilo para mim, voltar e estar ali naquele ambiente que é onde tudo começou, sabe? Muito, muito... Talvez seja direcionando para esse tema, né, Bruno? Talvez seja uma boa reflexão para você fazer isso, né, Fernanda, na tua vida. Imagine em 2008, se puder brevemente trazer para nós, em 2008, contratada uma estagiária com propósito, né, de prospecção, para fazer com que as pessoas acreditassem no Sicredi. Inauguramos a nossa primeira agência com 317 sócios fundadores. O pedido era 300, e a gente ainda deu uma acelerada, ter um fôlego para colocarmos mais 17. Hoje, voltar ou estar no Conselho de Administração, nessa história toda de 17 para 18 anos, com 124 mil associados. Eu não sei nem multiplicar assim rapidinho quantas vezes mais no nosso histórico, né, Fernanda? O que passa hoje pela tua cabeça fazer parte de um conselho de administração, mas com uma visão de 2008? O que tu está vivendo? Como é que tu está vivendo isso? O coração transborda. Transborda, é muito gratificante, Arão. Muitas vezes parece sonho, assim, sabe? Porque quando fala assim, nós vamos fazer 18 anos,
E a minha memória já busca lá atrás como que, né, como que foi a dificuldade daquele início, né? E ver hoje a potência que a nossa cooperativa tá, né? Então, eu penso que são as pessoas que fazem isso acontecer, a confiança, a empatia, a reciprocidade, né? E simplicidade, total, simplicidade. E é muito bom, assim, é realmente como se estivesse vivendo um sonho todos os dias, sabe? Entrar e me permita dizer, mas assim, pelo menos eu acho, me corrige, mas eu nunca mudei, assim, o meu jeito. Então, eu lembro as pessoas que estavam comigo naquela época, sabe? É tão bom. Quarta-feira agora nós tivemos a reunião e, cara, ver o Adalto ali do lado, assim, ó, ver eu e ele, que começamos junto como estagiário, e os dois numa reunião de conselho, cara, não tem explicação, assim, é muito legal. Bem lembrados. Muito legal. Eu cheguei a pensar, eu vou tirar uma foto, mas daí, tô na reunião, que vão pensar que tô tirando foto do quê? Mas eu tava louca para tirar uma foto, eu e ele, assim. Mas essa é verdade, eu não percebi isso, tá? Eu não tive a oportunidade, talvez, de pensar nisso, né? Uhum. Mas veja assim, a simplicidade hoje que predomina, né, Bruno? Na cooperativa desde do seu surgimento. Eu lembro que o nosso time, antes de abrir a agência, a primeira agência estava em obras, nós entrávamos para dentro do prédio, eles trabalhando, pintando forro, lixando, a gente pedia pizza quadrada e metro e comia em cubinhos, assim. Porque nós não queríamos sair dali. Nós não queríamos ir embora. Nós queríamos ficar ali, isso ao almoço, imagina assim, a história, né? E outra, nós ajudávamos o pessoal da limpeza porque a gente queria ver o mais rápido possível a agência pronta. Exatamente, né? Exatamente. E é assim até hoje, né? A gente tem as reuniões aqui e se enrola e fica conversando. A reunião já acabou, tem horas já, mas tá ali, tem que ir embora mesmo. O Bruno não sabe dessa. Tem a galera do Pingo Douro. A galera do Pingo Douro. Sai da reunião do conselho e fica mais 2, 3 horas aqui no ambiente, tomando Coca-Cola e comendo Pingo Douro. Por isso que no teu aniversário tu ganhou uma coquinha por um Pingo Douro, então. A última foi pipoca, né? Agora eu vou fazer pipoca, do nada aparece ele com um balde de pipoca. Legal. Então é esse sentimento, sabe? Essa simplicidade realmente. E família, né? Quer estar junto, quer conversar e não vou para casa, não. E Fernando, o que tu, se puder, tipo, olhar para os colaboradores que estão nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, enfim, ou assistindo no YouTube, porque hoje é totalmente diferente, né? O pessoal entra numa empresa grande, com uma estrutura grande, com uma sede maravilhosa, com as agências lindas, com tudo muito fácil. Eu não falo muito disso. A própria geração mudou também, né? Bastante. Né? E tu olhar para trás dessa tua trajetória, né? Que mensagem tu podia deixar para esses pessoal que está chegando agora, né? Valorização, de buscar a jornada de cada um? Podia. Então, eu tenho 2 conselhos, assim. E aí depende muito em qual situação cada um está vivendo, né? A idade, o momento, se está começando agora a trabalhar, né? Buscar. O primeiro conselho é aquele que eu comentei da gangorra, né? Então, utiliza o Sicredi para isso, do mesmo tempo que ele te impulsiona. Você traz o teu conhecimento, vai atrás, busca o conhecimento e devolve para o Sicredi isso, né? Isso é o que eu falo para os colaboradores aí, principalmente nesse início deles, né? De realmente fazer a diferença e confiar no processo, confiar nas pessoas, que com certeza vai longe, né? Vão voar. E o outro conselho é para quem mais já está no ambiente há mais tempo, né? E tem uma idade, vamos supor, perto dos 40 aí, que está trabalhando conosco. Tem um versículo que fala em Mateus 6:27. Quem de vós, por mais que se preocupe, possa acrescentar 1 hora que seja na sua vida. Então, aproveite ao máximo essa oportunidade, dê o seu melhor, mas jamais esqueça de agradecer a Deus e sempre estar com a família, proteger,
faz o teu trabalho bem feito, deixa as portas abertas, porque com certeza um dia, se você sair, você tá com a porta aberta para voltar. E o Cicred diz, olha, ele chorando. E foi assim comigo. Que legal, né? Era ouvir tudo isso, né? Tem a mesma idade, a gente faz aniversário quase junto, né? 86 também, vou fazer 40. E a mensagem pegou pra mim, por isso que... Porque a gente chega num tempo, eu tô vivendo isso, né? Perto dos 40, que a gente já passou por tanto, assim, de querer fazer as coisas, de sonhar, vou viajar, vou fazer isso, eu preciso ganhar dinheiro para fazer isso. E chega um momento da vida que, cara, né, não funciona mais. Tu tá num processo de mudança da tua vida, assim, né? Aquilo já não... Parece que não transparece mais você, certas decisões, certas vontades, né? Então, tem que parar, refletir, pensar se a pessoa tem a família já formada, os filhos, valorizar isso, sabe? Buscar a orientação independente da crença, né? Mas buscar isso para a mente e curtir a vida. Estamos quase com 1 horinha já, quase batendo 1 hora aí. Então já vamos para as perguntas finais. Eu tenho a minha já na minha cabeça, mas quero deixar, se puder fazer a tua também. Pode ser tu primeiro? Pode ser a minha, então. Eu queria que ela falou... Vou repensar aqui a minha. Falou muito sobre carreira, sobre o apoio do marido. Até quando ela estava falando do Eduardo e vieram os gêmeos, na hora me veio da cabeça da música do Eduardo e Mônica, né? É isso, que os gêmeos vieram, né? Os gêmeos vieram. Exatamente. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a Fernanda mãe. Como é que foi essa tua transformação de empresária, de corretora, de toda a tua trajetória para se dar aquela virada de chave, porque... muda muito. Muda muito, né? Muda bastante. A gente sempre ouvia, né? Quando você tiver filho vai mudar toda a sua vida e tal. E nós tínhamos sempre a vontade de ter 2 filhos, né? Sempre um casal, assim, mas nunca passava na minha mente que iriam ser gêmeos, né? E daí nós fomos tomando várias decisões sempre em conjunto, né? E não, vamos viajar o que a gente gostaria de viajar e nos preparar para o momento da chegada de filhos. Então, foi muito bem planejado, né, essa maternidade, né? A gente viajou para quase 40 países já e chegou um momento em 2019, que até estava comentando contigo antes do podcast, né, que nós estávamos na Dinamarca, e aquele lugar, assim, agora é o momento, essa é a última viagem antes dos filhos, e a gente só imaginava os filhos viajando com a gente, naquele lugar, assim. E aí nós voltamos da viagem e depois, 3 meses depois, grávida, e aí descubro que eram 2, né? E descoberta muito, muito grata, assim, muito feliz, sabe? Depois daí eu pedi para Deus, já que o Senhor deu 2, podia ser um menino e uma menina. O Eduardo e ele também, né? Não. Então, aí... Ele não tem. Aí depois a minha mãe veio falar que tem um caso de primos distante, que tem gêmeos, mas nunca foi uma referência assim, minha família tem, pode ser que venha. Foi bem... Dizem, uma vez eu encontrei uma mulher na rua que viu eu com os gêmeos e ela falou assim, você sabia que você é a preferida de Deus? Ela falou, por quê? Porque ele te deu a bênção de ter 2 crianças ao mesmo tempo. E casal ainda. Casalzinho como tu queria, né? Exatamente. Então, é maravilhoso, eles são minha vida, é aquilo que eu falei, a transição da vida, né? Que chega uma hora, principalmente com os filhos, né? Que tu fica assim, não vou mais me estressar com isso. Antes tu brigava por certas coisas, agora tu já nem guarda mais pra ti. Aquilo já não faz mais sentido pra você, sabe? Sim. Então, é nesse sentido, assim, da família, né? Que legal. E é bem isso. Viu, Fernanda? Talvez a minha pergunta ela seja tendenciosa a um agradecimento, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com você, ser o teu gestor. Sim. E hoje você é minha gestora. Verdade. Na verdade, não tinha parado pra pensar. E eu tive a oportunidade de contribuir com a tua escolha. Sim. Né, ou com a escolha da cooperativa e te convidar por tudo que você representava para a cooperativa, te escolhendo como minha gestora, né, de portas abertas. Mas
tudo isso foi vivido porque teve um ambiente muito transparente entre nós, sempre. Fernanda nunca me incomodou com mimimi, com frescuras do dia a dia, e principalmente com fofocas. Né? Baixava a cabeça, criava, aprendia, apanhava, chorava, tremia, mas para frente sempre, nunca para trás, né? E hoje tive a minha gestora, representante dessa cooperativa. O que tu consegue dizer para nós, Fernanda jovem, vendedora de Natura, Fernanda dona, empresária e representante de uma grande construtora em Balneário Camboriú e região, e Fernanda conselheira da cooperativa. Como é que você vê todas essas informações em uma única Fernanda? Nossa, que difícil essa pergunta, né? Ai, não sei. Mas o que tinha parado para pensar sobre isso? Não tinha parado. Como é que tu consegue fazer essa correlação entre Fernanda conselheira quando vai para a tua empresa? Fernanda empresária quando vem para a cooperativa, quando vem para as reuniões do conselho, e resgatando e fazendo tudo isso, lembrando que há 18 anos atrás era uma grande vendedora de cosméticos de uma grande empresa. Se eu puder ajudar um pouquinho na resposta, ali era conhecendo um pouquinho da história da Fernanda e, né, tendo convivido com ela, tendo a oportunidade de ter viajado com ela também, eu acho que é o meu olhar, tá? Depois ela vai falar se é verdade ou não. Mas aquilo que ela falou, de continuar sendo simples. Né? A cooperativa é muito da simplicidade. Eu acho que esse fato de valorizar a origem dela e tudo que ela já passou, mas continuar sendo simples, chega aqui, cumprimenta todo mundo. Não precisaria, né? Porque, como ela disse, ela tinha medo do conselho quando ela era colaborador, né? Sim. E não tem por que ter medo, né? Não. E ela chega aqui, cumprimenta todo mundo. Então, talvez o fato de valorizar as origens e continuar com a essência da simplicidade, eu acho que talvez... É exatamente isso que eu ia dizer, a essência, a essência da simpatia, né? Simpatia, humildade, humildade de saber da onde que veio, o que fez, o início, né? Se teve algum problema no caminho, ajustou, foi um recomeço, né? Oportunidades, e levo muito dessa essência quando está aqui no conselho, quando sai daqui vai na FG, eu sou igual, né? Então, lá também tenho pessoas muito amáveis e confiáveis do meu lado, e eu acho que é tudo um conjunto, né? Eu acho que quando a gente está com pessoas que vibram na mesma sintonia que você, isso só ajuda, né? Só te alavanca para frente e leva a pessoa junto. Mas eu vou colocar conhecendo a Fernanda no conselho de administração dessa grande empresa, eu vou colocar mais uma qualidade aí, Fernanda. Dica. Empatia. Entendeu? Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, próximo do outro. Sim. Entendeu? E isso você tem muito. Todos os temas que a gente discute, você vai lá e busca, e eu faço isso para mim, na minha vida pessoal, né? Você busca como é que eu gostaria que se fosse comigo. Entendeu? Acho que isso também é um ponto que se complementa, né? A tudo isso que você está vivendo. Parabéns. Legal. Obrigada. Quero agradecer de imenso amor e gratidão por essa oportunidade de estar falando um pouquinho da história, né? A gente na correria, na rotina, dia a dia, a gente vai passando, e como eu falei antes, a gente não deve ter vergonha da história, e é legal até mesmo para nós fazer essa reflexão do que a gente passou, de como foi difícil, ter que comer uma bolacha, né? A dificuldade financeira, enfim, e para a gente valorizar o que a gente tem hoje, né? Para não ficar aquela coisa assim, não, hoje tá bom, para mim já tá ok, e ficar sem essa lembrança, né? Ficar parado no tempo, assim. E agradecer, Arão, porque você sempre viu algo em mim, que às vezes, no caso da empatia, que às vezes eu não me enxergava, mas você viu o potencial. Agradecer lá atrás, eu já te falei uma vez, né? Te agradeci novamente por ter me rebuscado aí, não ter deixado eu ir para outro mercado, né? Porque a gente cresceu junto, você me ajudou
você me alavancou, né, como empresária também. E agradecer pelo convite do conselho. Estou muito feliz, sinto que devo fazer mais, sinto isso, quero ajudar com todo o conhecimento. Se eu não souber, por favor, eu quero aprender, quero buscar. Se pegar meu Sicredi Aprende lá, tá bem bonitinho. Deve ter uns 200 cursos já, porque dá um tempinho eu tô Ela fazendo. das relíquias do Sicredi. Agora, enquanto conselheira também, né? Fazendo, né, os cursos. Sim, também, eu tenho os dois, né? Eu pedi isso é um detalhe talvez que você não saiba, né? Porque o Sicredi Aprende é para colaborador, né? Uhum. E eu pedi pro Chico, eu tinha já uns negocinhos lá, eu quero voltar a fazer. E aí eu tenho o meu acesso de Sicredi Aprende. Olha, isso não sabia. Legal. Tenho o Sicredi Aprende, faço vários cursos lá, e o outro que é para coordenadores, para conselho, né? Também estou fazendo lá. Então, estou sempre em busca de conhecer mais. Quer voltar, eu acho que ela quer voltar. Quem sabe? Quem sabe, né? Mas é isso, Arão. Perfeito. Fernando, alguma mensagem final que você... Um agradecimento? Não, acho que já tudo certo. Então, pessoal, mais um... Aqui, ó, bem na hora, né? Bem na hora. O papo que vale. Mais um papo, né, Arão? Que valeu muito, muito bacana conhecer mais da Fernanda Maria Liberty, colaboradora, conselheira da cooperativa, empresária, corretora, toda a sua trajetória. E mais um papo que valeu muito, nosso 10º episódio. E o 10º episódio foi nota 10 aí, né? A gente pode dizer. Obrigada. Obrigada. Obrigado aos colaboradores, obrigado aos associados, quem está nos assistindo. Fique na companhia. Então, nos próximos dias, próximas semanas, a gente vem com mais um episódio do nosso Papo que Vale. Muito obrigado.